Problemas com aposentadoria? Dificuldades trabalhistas? Complicações para conseguir benefícios junto ao INSS? Siaco Advocacia tem a defesa certa para a sua demanda. Há 30 anos em São João, o escritório Siaco Advogados conta com uma equipe especializada em direito trabalhista e previdenciário. Confiança, ética e profissionalismo com atendimento humano e personalizado. Siaco Advocacia, Rua Antonina Junqueira 216, Centro de São João da Boa Vista. Siga nossas redes sociais. Olá, seja muito bem-vindo ao Região, aqui pela TV União. Hoje nós estamos mais uma vez recebendo aqui no programa a especialista em Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário, a advogada doutora Deise Siaco. Ela poderá esclarecer dúvidas que você manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 19982720221. Doutora Deise, seja muito bem-vinda ao Região mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Magalhães, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Doutora Deise, nós sabemos que tem ocorrido muitas fraudes, muitos golpes pela internet, especialmente envolvendo aposentados e pessoas idosas. E recentemente os estelionatos têm sido com a compra de precatórios. A senhora poderia explicar como os aposentados têm sido vítimas desse golpe? Olha, Magalhães, a internet nos trouxe muita coisa boa, mas trouxe também, né, muita coisa ruim, nos deixou expostos aos crimes virtuais. Inclusive, quando a gente precisa comprovar e investigar um crime virtual, falta muito. Nas delegacias de interior, por exemplo, a gente não tem um pessoal treinado para isso, né? Nós não temos uma programação para isso, então a gente fica na mão. Recentemente, eu fui informada de que estavam utilizando o nome do nosso escritório, Siaco Advogados, para pedir Pix aos aposentados, sob a alegação, né, de que se mandasse o Pix, se não me engano era de R$ 2.000, se mandasse o Pix para aquele QR Code, ou então número de CPF, que a gente adiantaria o pagamento do RPV. Então, para quem desconhece o que é RPV e precatório, eles são valores que a União, os estados ou então o município acreditam, né, para pessoas que entraram na justiça buscando seus direitos, porque quando se entra na justiça contra um dos órgãos públicos, isso demora certo tempo, um tempo bastante razoável para ser quitada essa dívida quando a pessoa, o aposentado, ganha o processo, né? E os aposentados, eles ficam muito ansiosos, né? Aguardando muito esse pagamento de atrasados, que geralmente faz uma diferença muito grande para eles, né? E isso gera ansiedade e é aí, então, que os torna suscetíveis a esses golpes. Daí o motivo dos aposentados, serem alvo de muitos estelionatos e caírem com facilidade nesses golpes. Doutora, e que conselho, que aviso a senhora daria às pessoas que recebem uma mensagem nas redes sociais, em geral, uma mensagem atraente, oferecendo uma série de facilidades, de ganhar dinheiro fácil, enfim? O primeiro conselho seria que não responda nada na hora. Não envie o dinheiro na hora, não envie Pix, transferência, não vá ao banco. Tem gente que faz empréstimo para fazer esses pagamentos para estelionatário. Não mandem foto dos seus documentos pessoais, RG, CPF, CNH, né? O correto é se informar muito bem com alguém mais próximo para verificar o que significa aquele anúncio, aquela informação que você recebeu pela internet. Eu já vi pessoas contratando pessoas de dentro do presídio
que estão se passando por advogados. Hoje, os presos têm a facilidade, né, de ter consigo aparelhos de celular. Todos eles têm. E de lá de dentro do presídio, eles pregam os golpes, né? Então, os aposentados enviam documentos, fazem pagamentos, enfim, tudo isso que acontece é por falta de cautela, né? É por ansiedade. Muitas vezes eles não têm com quem dividir, com quem perguntar, ou querem uma resposta na hora, porque todo aposentado tem um neto, um filho com quem ele possa se informar, não é? Então, se vocês receberem ofertas de escritórios solicitando PIX para adiantar a cobrança de qualquer quantia que o Estado ou a União lhe deve, não caiam no golpe. Entre em contato primeiro com o seu advogado, porque seu advogado não pode cobrar por isso. O levantamento do precatório ou do RPV faz parte do trabalho do escritório de advocacia, está incluído no valor dos honorários. Doutora, os aposentados, hoje a gente tem, havia uma expectativa em relação à revisão da vida toda, mas tivemos uma notícia muito ruim para os aposentados que aguardavam há mais de 20 anos por uma revisão de aposentadoria, a chamada revisão da vida toda. Eles receberam uma triste notícia com um julgamento do STF. A revisão da vida toda, ela não será mais possível por causa dessa decisão do STF? Após o julgamento do STF, de um outro, são dois outros tipos de ação, não era exatamente o julgamento da revisão da vida toda. Mas o que o STF fez? Através de outras duas ações, ele não tornou mais possível a revisão da vida toda, né? Milhares de aposentados aguardavam esse julgamento para que pudessem incluir, né, na sua aposentadoria as contribuições anteriores a 1994, se isso lhes fosse mais vantajoso. É uma expectativa muito grande. Milhões de aposentados estavam aguardando. E esse direito, por incrível que pareça, já tinha sido reconhecido pelo STF em dezembro de 2022. Daí o grande espanto do povo brasileiro, dos aposentados, da população em geral, mesmo quem não é aposentado, o grande espanto, né, que hoje percebeu que a mais alta corte do país, ela profere os julgamentos da forma que melhor convém. Convém a quê? Ao governo que estiver na situação, não é? Então, demoram décadas para concluir um julgamento, voltam atrás de uma decisão já consolidada, e isso faz, não preciso nem dizer, não sou eu que estou dizendo, mas o Brasil inteiro, que o STF caiu no descrédito da população, né? E deixa os aposentados que tanto trabalharam e se esforçaram para o desenvolvimento do país indignados e até mesmo revoltados. E eu não quero me alongar demais, porque às vezes posso dizer até o que não devo, mas o que eu peço para as pessoas é que acompanhem a política. Muitos pensam que a política não importa, né? Não, eu não gosto, eu não quero nem saber. Queiram sim saber, é a política que guia as nossas vidas. Estamos perto de uma eleição municipal no Brasil inteiro, temos que pensar em quem votar, temos que pensar em que prefeito escolher, em que vereadores escolher, não é para compor a Câmara Municipal. Isso é coisa séria, isso não é coisa de brincadeira, né? Como a gente já viu muitas vezes, as pessoas votando em humoristas, né, como Tiririca, votando em jogador de futebol, que depois não resolve coisa nenhuma, não pensa na população. É, é, é triste dizer, mas por mais que não consigamos mudar o nosso sistema político ou o nosso sistema de votação, nós temos sim
que honrar o nosso voto e tentar votar naquela pessoa que mais merece a nossa representatividade. Doutora Deise, chegando aqui perguntas dos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha também nas redes sociais, deixando aqui o nosso WhatsApp já, né? Que é o 982720221, DDD Isso. 19. Bem, o seu Paulo, ele quer saber por que o aumento da aposentadoria foi tão pequeno. Ele disse que não acompanha o aumento da energia elétrica, da água, do supermercado. Ele diz que está faltando pouco para igualar a aposentadoria com o salário mínimo. E aí ele diz que a situação vai ficar desesperadora. Infelizmente, o aumento dos benefícios de aposentadoria não acompanha o aumento do salário mínimo. Não adianta querer fazer essa relação, porque isso que aconteceu agora esse ano tem acontecido há décadas, né? Esse ano, o aumento das aposentadorias para quem recebe acima de um salário mínimo ficou em 3,71% em fevereiro de 2024. É mínimo, é ínfimo, né? Ela é calculada, essa porcentagem, por um índice que se chama INPC, né? Como esses reajustes são irreais, né? Já existe, inclusive, um projeto de lei para que se tenha uma correção mais justa. E quando será paga a primeira parcela do 13º aos aposentados, doutora? Pelo menos nós temos essa notícia boa. A primeira parcela vai ser paga agora em abril e a segunda em maio, né? O regulamento da Previdência Social prevê o pagamento do abono, previa, né? Aliás, prevê até hoje, não foi extinto isso daqui, não, mas previa para agosto e novembro. Porém, o pagamento vem sendo antecipado há muito tempo. Isso é sinal, né, de que a população está muito sofrida e precisa dessa antecipação. Quisera que fosse mais perto do Natal, como era antigamente, onde as pessoas usavam o abono para um gosto, um regalo, né, na vida. Agora não, elas usam para pagar dívidas, né? E para pagar, para saber o dia exato, o segurado tem que pegar o número final do seu benefício de aposentadoria, que é um número grande, que consta na sua carta de concessão. Muito bem, nós vamos rapidamente aqui para o intervalo. Voltamos daqui a pouco com a doutora Deise Siaco, advogada especialista em direito do trabalho e também direito previdenciário. Até já. Problemas com aposentadoria, dificuldades trabalhistas, complicações para conseguir benefícios junto ao INSS. Siaco Advocacia tem a defesa certa para sua demanda. Há 30 anos em São João, o escritório Siaco Advogados conta com uma equipe especializada em direito trabalhista e previdenciário. Confiança, ética e profissionalismo com atendimento humano e personalizado. Siaco Advocacia, Rua Antonina Junqueira, 216, Centro de São João da Boa Vista. Siga nossas redes sociais. Estamos de volta aqui no Região pela TV União, em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também pela internet. Estamos com a doutora Deise Siaco, advogada especializada em direito do trabalho e direito previdenciário, tirando as dúvidas que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, o 19 982720221. Doutora Deise, o José Carlos, ele faz uma pergunta aqui, no mesmo sentido da que nós tivemos aqui antes de irmos para o intervalo. Ele recebe R$ 1.678 de aposentadoria e passou a receber R$ 1.740. Só que o salário mínimo passou de 1.320 para 1.412. E a aposentadoria dele não acompanhou esse aumento. E ele pergunta aqui por que, né, dessa defasagem. Na verdade, José Carlos não acompanhou mesmo
o aumento do salário mínimo, né? Porque o reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo é pelo índice INPC, infelizmente, que não é um índice real, né? É um índice muito usado, Índice Nacional de Preços do Consumidor, mas que não reflete absolutamente a realidade. Uma outra dúvida aqui agora é do senhor Agenor, ele é de São Sebastião da Grama. Ele conta que as empresas em que ele trabalhou já fecharam e que ele não tem os PPPs. O que ele deve fazer? Qual a recomendação a ele? Olha, todo mundo que tem um tempo trabalhado com insalubridade ou periculosidade, ele precisa desse documento, que se chama PPP. Para quem não sabe o que é PPP, é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Como é uma palavra muito extensa, né, a gente abrevia chamando de PPP. É um documento obrigatório para você pedir aposentadoria especial. Sem ele, praticamente impossível você conseguir comprovar que exerceu atividades exposto a agentes que prejudicam a sua saúde e a sua integridade física. Assim, se você precisa pedir a sua aposentadoria especial, mas a empresa em que trabalhou fechou, é muito importante que você saiba como conseguir esse documento, esse PPP. Primeiro, você pode procurar o sindicato da sua categoria. Então, se você foi metalúrgico, é o sindicato dos metalúrgicos. Se foi na área rural, tem o sindicato próprio do trabalhador rural. E por aí vai. Então, a primeira providência é procurar o seu sindicato, porque é muito comum que existam dados sobre a empresa, documentos e informações que podem ajudá-lo a encontrar os responsáveis. Além disso, existem sindicatos que podem até mesmo fazer a emissão do PPP. Por exemplo, a dos vigilantes e seguranças, né? Desde que eles tenham acesso aos laudos ambientais do ambiente de trabalho que a pessoa prestou serviços, né? Então, se o sindicato tiver essa disponibilidade, ele mesmo pode emitir o PPP, o que vai facilitar muito. E, e tem mais outras providências, procurar, por exemplo, o síndico da massa falida, quando a empresa vem à falência. Essa é uma outra providência muito boa. O que eu sempre peço é, não tenha o PPP, não pense que está tudo perdido. Procure por um advogado da sua confiança e o advogado vai saber manejar tudo isso. E vale a pena, doutora, procurar os antigos sócios? Sim, é claro, inclusive com o número do CNPJ onde você trabalha e que vem escrito na sua carteira de trabalho, você pode encontrar o nome dos sócios no site da Receita Federal ou pedindo a emissão de uma certidão na junta comercial. Hoje, pela internet, é muito fácil de conseguir. Importante também fazer uma busca na vara do trabalho de processos de ex-colegas que ingressaram com processo de reconhecimento de tempo especial. Às vezes você não entrou com esse tipo de processo, mas você sabe que um colega entrou. Então, procure esse colega vai dar o número de documento dele e a gente pode fazer um pedido em nome desse colega de desarquivamento do processo para olhar o que ficou resolvido no processo dele e se foi o mesmo local de trabalho, vai servir para você também, né? Você conseguirá usar essas informações no seu pedido de aposentadoria especial no INSS. Nesse caso, você pode fazer a busca também pelo nome da empresa no site da Justiça do Trabalho ou na internet, obter uma certidão. E, por fim, você poderá pedir uma perícia indireta para comprovar as condições do seu local de trabalho. Por quê? Porque a empresa já fechou. Então, a perícia será indireta, com os dados de quem já esteve trabalhando lá, com os dados das testemunhas arroladas. Fale com seu advogado de confiança e pode ter certeza que você vai resolver esse problema. Doutora Deise, se a aposentadoria especial
for negada, o que se deve fazer? Olha, você tem três opções, né? Você pode aceitar a decisão, já que ela foi negada, o INSS vai proferir ali o julgamento e você pode simplesmente ficar inerte, ou você pode insistir que tem esse direito, recorrendo dentro do próprio INSS com o recurso administrativo, né? Esse recurso é feito na mesma agência que você solicitou o benefício, depois ele é encaminhado para uma junta de recursos da Previdência Social. Então, seu pedido será reanalisado. Eu não aconselho muito, porque tem demorado muito essas decisões de recursos administrativos. Mas você pode entrar direto com o processo na justiça, né? É uma opção bastante favorável ao segurado, já que o pedido analisado na justiça é de forma mais abrangente, né? Com pessoas técnicas. Tem ali um perito do juiz, tem ali o próprio juiz, que entende muito do assunto, né? Novamente, eu recomendo que você faça tudo isso com o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário. Pergunta agora aqui do Paulo de Aguaí. Ele diz que trabalhou como vendedor de veículos durante 7 anos, mas não foi registrado. Ele pergunta se pode entrar com uma ação trabalhista. Ele tem direito a ser registrado? Claro que tem direito, se você comprovar que prestou serviços, muitas vezes cumpriu o horário, tinha o dever de subordinação, não é? O negócio não era seu, era de terceiros. Os seus direitos ao vínculo de trabalho, ao registro, será sim reconhecido. E na dispensa serão garantidas as verbas rescisórias, férias proporcionais, 13º que não foi pago, proporcional também, aviso prévio indenizado e saldo de salário. Doutora Deise, o STF garantiu que mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade. A senhora poderia explicar essa decisão? Olha, essa decisão é interessante a gente comentar, porque foi uma decisão reconhecida em uma união homoafetiva. Homoafetiva, mulher com mulher, não é? Não é um casal tradicional, mulher e homem. Então, o STF decidiu que se uma companheira tiver direito a auxílio maternidade, deve ser concedida à mãe não gestante a licença pelo período equivalente ao da licença paternidade, não é? Porque existe a licença paternidade e a licença maternidade. Então, se uma delas recebeu a licença maternidade, a outra terá direito à licença paternidade. A decisão foi tomada recentemente, foi no dia 13 de março de 2024, e teve repercussão geral. Quer dizer, esse caso, né, vai se aplicar aos demais, por isso que se diz que é de repercussão geral. O caso trata de um servidor público, uma servidora pública municipal, mãe não gestante, cuja companheira trabalhadora autônoma com quem vive em união estável homoafetiva, né? Ela fez uma inseminação artificial e teve a criança. No recurso do STF, foi lá no município de São Bernardo do Campo, questionou-se uma decisão da turma recursal do Juizado Especial Civil da Fazenda Pública de São Bernardo, que garantiu uma licença maternidade de 180 dias à servidora. Por que 180 dias? O INSS, a licença maternidade é de 120 dias, mas para servidores públicos, a licença maternidade é de 6 meses, 180 dias. E em seu voto, né, o ministro Luiz Fux, que foi o relator, ele afirmou que a licença maternidade, ela constitui um benefício previdenciário destinado à proteção da maternidade e da infância. E desta forma, o benefício é destinado também a mães adotivas, às mães não gestantes que viverem em união homoafetiva,
apesar de não terem vivenciado uma gravidez, mas elas vão arcar com todas as tarefas que lhe incumbem com relação àquele bebê, né? Que elas ou adotaram ou que fizeram uma inseminação artificial. E diante da ausência de uma legislação que proteja suficientemente esse tipo de entidade familiar, que ela é peculiar, né? Ela não é a tradicional, especialmente que proteja as crianças integrantes dessas famílias, cabe ao judiciário fornecer a proteção necessária. Para o ministro Luiz Fux, é dever do Estado garantir uma proteção especial ao vínculo materno, independentemente da origem da filiação ou da configuração familiar. Ele se baseou também, né, não só na proteção da criança, que não escolhe uma família ao nascer, mas também na proteção à mãe não gestante de união homoafetiva, né? E diz ele, né, que a legislação é omissa e preconceituosa. Eu não entendo assim que seja preconceituosa. Ela pode até ter sido omissa, né? E eu acho que nesses casos de omissão, o STF, ao invés de julgar, né, legislar, ele deveria remeter a matéria para o Congresso, então, legislar e definir. O colegiado também acolheu a proposta do ministro Cristiano Zanin para que situações exclusivas, como, por exemplo, quando uma companheira não gestante faz tratamento para ter condições de aleitamento, recebendo apoio de profissionais, né, caso a caso, ele também pediu para estender também a tese de que a mãe servidora ou trabalhadora não gestante em uma união homoafetiva tem direito ao gozo da licença maternidade, onde se inclui também a amamentação, né? E então fica aí para as pessoas que tenham união homoafetiva já saberem que existe esse precedente concedendo auxílio maternidade para uma das duas, a que gerou a criança, ou então a que funciona como mulher na união homoafetiva, e para a outra companheira, a licença paternidade. Doutora Deise Ciacco, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui com informações importantes para os nossos ouvintes, telespectadores e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da TV União. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigado e nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que esteve conosco até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.